Começando? Bom dia, prezados espectadores e espectadoras da nossa edição do Jornal Alternativo pela TV Pax. Como sempre, teremos uma entrevista muito interessante com uma terapeuta muito competente e interessante, a Fabiana Branco Lara, que trabalha com terapia ayurvédica, várias outras coisas e também com alimentação saudável. Eu vou falar um pouquinho, antes de entrevistá-la, sobre umas coisas interessantes que me aconteceram esta semana. Há muitos meses eu ouço muita gente dizer que está numa situação financeira terrível, que o Brasil está terrível, não vai se recuperar nunca. Eu acho isso um besterol, porque se você diz que está com problema, seja físico, seja mental, seja financeiro, e não está vendo como vai resolvê-lo, você não vai resolver nunca. Eu lembro que um médico homeopata me falou uma coisa uma vez que eu achei muito interessante. O melhor tratamento que existe para qualquer tipo de doença ou de problema é a fé na cura e na solução do problema. E com essa coisa dizendo que o Brasil está terrível, está horroroso, a gente corre o risco de ficar cada vez pior. E esta semana foi interessante, eu estava na porta da minha livraria, porque agora, além do Jornal Alternativo impresso, do kit do meu livro Yoga para os Olhos e os óculos furadinhos, que tem excelentes resultados para melhorar a nossa visão, eu também estou montando uma livraria em Perdizes, na Rua Diana, 990, uma livraria de livros, basicamente livros usados sobre terapias e espiritualidades. E eu estava na porta arrumando umas coisas, passou um rapaz, não muito jovem nem idoso, e ele disse: posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode. O senhor está enfrentando problemas financeiros no seu negócio? Eu disse não, porque os problemas que a gente tem de qualquer nível, somos nós que criamos e, consequentemente, somos nós que resolvemos. Ele disse: eu também acho isso, porque eu ouço tanta gente falar que está tudo terrível, e nesse último ano eu consegui, com o meu trabalho, construir uma casa para mim, para a família, e comprar um carro. Então, as coisas não estão terríveis no Brasil. Eu achei isso muito interessante, que era uma pessoa aparentemente simples, né? Achei legal encontrar alguém positivo. E aí, isso foi na segunda-feira. Ontem, terça-feira, logo que entrei na internet, vi um e-mail que me passaram pelo LinkedIn. Eu nem sempre leio, mas aí eu dei uma olhadinha e tinha um texto do Abílio Diniz, o dono do Pão de Açúcar, que eu achei muito, muito interessante. Ele dizia que tem ouvido muita gente falar que o Brasil está com problemas terríveis, que não vai solucionar. Ele dizia: isso não tem nenhum sentido, porque eu tenho um negócio há muitos anos e vi problemas no Brasil de várias ordens, de economia, de finanças e vários outros, e tudo foi resolvido e o Brasil continuou se desenvolvendo e melhorando cada vez mais. E esses problemas atuais vão ser resolvidos com facilidade, porque os brasileiros são competentes e positivos. Então, temos que acabar com a negatividade. Eu achei muito interessante isso, porque é o que eu falei já, né? Se a gente fica com negatividade, não resolve o problema. E hoje, assim que eu estava me preparando para vir para cá, para fazer o nosso programa Jornal Alternativo, eu encontrei uma meditação para a prosperidade do mestre Showa Koksui, que é que foi o criador da cura prânica. A cura prânica foi o primeiro curso de terapia energética que eu fiz, para mim foi ótimo.
fez muito bem para mim, eu ajudei outras pessoas, aí comecei a dar cursos. Hoje eu chamo de prana-terapia, mas continuo achando uma coisa excelente. Então, eu resolvi começar o programa também falando da meditação para a prosperidade do mestre Showa Kokusui. Eu fiz vários cursos com ele aqui no Brasil. Ele era filipino, de origem de pais chineses, e num curso de prosperidade, eu achei interessante que ele destacava muito que nós temos que doar pelo menos 10% do que ganhamos para ajudar as outras pessoas, e assim nós também vamos melhorar a nossa situação financeira. E a meditação para a prosperidade é assim: é dando que recebemos. Se semeamos abundantemente, colhemos abundantemente. E assim, a minha vida é abençoada com prosperidade financeira e material. O dinheiro flui para mim facilmente, constantemente e em abundância. O que eu invisto em doações volta para mim multiplicado muitas e muitas vezes. E assim, minha vida é abençoada com abundância, prosperidade e sucesso. Sou abençoado com prosperidade e assim vivo uma vida de moderação, disciplina e espiritualidade. Sou saudável e muito feliz. Vivo intensamente todos os momentos da minha vida. Que cada pessoa, cada ser humano seja abençoado no planeta Terra inteiro com saúde perfeita, felicidade, prosperidade e espiritualidade. Com gratidão e muita fé, que assim seja. Eu acho essa meditação muito interessante, porque a gente faz uma meditação para ter prosperidade financeira, mas também ter saúde e uma vida de moderação, disciplina e espiritualidade. E também trabalhamos na meditação para que todos os nossos irmãos, seres humanos, sejam saudáveis e felizes. Num tempo de negatividade, é bom a gente trabalhar a nossa positividade e procurar ampliá-la para outras pessoas. E agora vamos começar a conversar com a Fabiana. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Roberto. Obrigada pelo convite. Bom dia, internautas. Estou feliz de estar aqui. Eu achei que era uma entrevista de rádio, é de TV. Eu estou me divertindo. Meu nome é Fabiana Branco Lara. Eu sou terapeuta ayurvédica há 14 anos. Já trabalho com massagem há quase 20 anos. Antes disso, eu já fui advogada. Eu comecei pelo direito e eu brinco que depois que eu acabei a faculdade, que eu fui fazer direito, que eu amava. E comecei a trabalhar com a parte de massagem. Fui me aprofundando. Conheci a Ayurveda. Foi um workshop que eu fiz. Fiquei encantada com a técnica. Eu primeiro conheci só a massagem e depois eu fui estudar os princípios da Ayurveda. E fiquei encantada. E pegando um pouco o gancho dessa sua meditação da prosperidade, a Ayurveda fala um pouco disso, que a gente tem que cuidar com disciplina de dentro para fora. A cura vem de dentro, a abundância vem de dentro, tanto na saúde física, fisiológica, quanto na saúde financeira. Achei muito interessante essa meditação e como tem a ver com os princípios da Ayurveda também. Como a gente pode linkar o externo com o interno e fazer disso uma vida plena, onde a gente reflete isso para o mundo e para as pessoas que estão ao nosso redor. E como é que você teve essa ideia de, já formada advogada? Você trabalhou um tempo, né? Com a Eu trabalhei 3 anos com direito. E na área do direito eu trabalhava na área de família, então era direito civil, eu cuidava da parte de separação, velório, esqueci o nome, de herança, inventário, os inventários, e sempre com um contato muito próximo, porque eu trabalhava com a população carente.
Então, de alguma forma, eu já tinha um contato de orientar aquelas pessoas a se cuidarem para que todo o resto da vida entrasse em harmonia. E os princípios da Ayurveda falam isso, né? Da gente trazer essa harmonia em todos os níveis. Então, acho que já tinha uma sementinha escondida lá atrás. Vocês podem observar como é interessante a vida da gente. Muitas vezes tem alterações que a gente nem imagina e acabam acontecendo, e a gente é levado para o melhor caminho para essa nossa vida. Eu tive uma experiência curiosa quando, inicialmente, eu fiz uma faculdade de engenharia, mas fiz 3 meses e resolvi abandonar porque achei que eu não ia me dar bem sendo engenheiro. E aí voltei para Santos e resolvi fazer faculdade de economia. Aí foi muito engraçado que eu fui à faculdade e fui à secretaria e disse, eu queria informações, como é que é o vestibular de economia, que vai ser daqui a 3 meses. E aí o secretário disse, vai falar lá no Centro Acadêmico de Economia, que eles te dizem como é que é o vestibular e até o curso que eles mantêm aqui de preparação para o vestibular. Eu desci e vi o Centro Acadêmico de Economia, estava fechado, e em frente tinha um outro centro acadêmico, com um nome que eu não sabia de quem era o nome de uma pessoa, e eu não sabia de que era aquilo. Aí eu fui lá, tinha um rapaz lá, eu disse, escuta, eu queria informações sobre curso de economia, mas ali está fechado, aqui também é? Ele disse, não, aqui é Centro Acadêmico de Jornalismo. E não faça economia, não, faça jornalismo, que é muito melhor, você vai gostar muito mais. E vocês sabem quem é que me deu essa informação? O Rubens Evold, que é um crítico de cinema, faz a apresentação do Prêmio Oscar na TV, e aí eu achei interessante e digo, então vou fazer jornalismo. E foi excelente, porque eu gostei sempre de jornalismo e já sou jornalista há 49 anos. Então, tem essas coisas. E aí, como é que você começou com a massagem? Inicialmente não era ayurvédica? Não. Você está falando dessas coincidências da vida e das sementes. Agora eu me lembrei de uma situação que, quando eu prestei o vestibular para Direito, eu prestei Direito e Fisioterapia. Eu prestei para as duas coisas, mas eu não passei em Fisioterapia. Eu tinha prestado o USP para Fisioterapia, não passei. E passou, fui fazer a faculdade de Direito, adorei. Aí, depois de formada, já trabalhando com o Direito, eu passei um dia numa livraria que tinha ali na Lorena e tinha uma apresentação de shiatsu. Foi aí que eu comecei. Era uma senhora, uma japonesinha, ela era muito pequenininha, ela devia ter 1,40 m. Ela falou assim, você não quer ser a modelo? Eu estava com tempo, falei, eu quero. Eu fui ser a modelo da apresentação, mas aquela pequenininha tinha uma força na mão. Eu falei, como é que a senhora faz isso? Ela mexeu nos meridianos e eu fiquei encantada com o meu bem-estar. E daí eu fui fazer o curso com ela de shiatsu, foi o primeiro contato que eu tive com a massagem, foi com essa senhora, na Associação Brasileira de Shiatsu. Ela era presidente da associação na época, e foi o meu primeiro curso. Foi por aí que eu enveredei pelo corpo, pela fisiologia, que eu fiquei encantada. E aí fui emendando um curso atrás do outro, né? Fiz de shiatsu, fiz uma formação de tuiná e resolvi realmente me aprofundar e fui fazer um curso no Senac. É um curso que não tem mais. Foi uma formação de 4 anos em massoterapia. Era todo dia. Foi uma nova faculdade, na verdade, né? E daí a gente tinha aula de fisiologia, de anatomia, todas as disciplinas que hoje em dia nos cursos de massagem tem menos, mas esse curso era bem completo do Senac. E daí foi encantador, porque eu tive um contato com quase todas as técnicas.
pelo menos uma pincelada ali, porque no curso de formação de 4 anos eles te dão uma base e você se aprofunda no que mais te encanta. Puxa, 4 anos com a aula diária, excelente, né? E muito divertido. Eu amava aquilo, assim, era muito bom. E aí você começou a trabalhar com massagem ou ainda levou um tempo? Não, eu já comecei a trabalhar. Na época que eu fazia o curso do Senac, eu já consegui um estágio. Eu sempre fui boa aluna. E aí o professor falou assim, olha, tem um lugar que está precisando de estagiário. O Senac tem estágio também dentro do próprio curso, mas eu consegui um estágio fora, comecei a trabalhar. E logo que eu me formei, uma amiga minha, que era advogada, falou assim, Fabi, eu estou indo numa dermatologista que é incrível, o marido dela é ortopedista, é uma clínica ali na Capote Valente, e ela me falou que está precisando de alguém para trabalhar com massagem. Ela falou, estou indo lá hoje, você pode ir? Eu falei, posso. Nesse dia eu não tinha nada marcado, fui com ela, fiz a entrevista já com a dermatologista e com o esposo dela e comecei a trabalhar. E foi super legal, porque foi uma experiência diferente. Era uma clínica de ortopedia especializada em esportes, então eram atletas de alto nível. A gente trabalhava com a seleção brasileira de judô, com os meninos do skate, e eu trabalhava junto com os fisioterapeutas. Então, eu era, na época, só massoterapeuta, eu não tinha a função da recuperação, mas a gente fez uma parceria muito interessante entre o ortopedista, os fisioterapeutas e o meu trabalho com a massoterapia, que daí eu já trabalhava com reiki e com os atletas. Foi uma visão complementar dos médicos da clínica e a gente teve um excelente resultado. Foi muito interessante isso. E depois disso é que você conheceu a Ayurveda? Depois disso, eu já estava na clínica de ortopedia há um tempo e, de novo, passeando pelas livrarias, mais um workshop acontecendo. E esse era de Ayurveda, mas esse eu não pude assistir. Eu só peguei o nome da professora, entrei em contato e ia começar um curso dali um mês que ela ia dar. Eu perguntei se eu podia receber uma massagem dela para saber do que era, como era, que eu nunca tinha ouvido falar. E consegui fazer a massagem com ela, adorei. Falei, bom, o curso é do quê especificamente? Ela falou, não, essa é uma técnica do... Eu não lembro agora se é do sul ou do norte da Índia, eu sempre me confundo, que é da Kusum Modak, que a gente trabalha a massagem com os pés, com o cotovelo, é uma massagem mais profunda. Então, o meu primeiro contato com a Ayurveda foi através dessa técnica, da Kusum Modak, que é uma técnica incrível também. Uhum. E depois você continuou pelo... Depois eu fui descobrindo e me enamorando cada vez mais da cultura da Ayurveda, dos estudos. É a medicina tradicional indiana, a Ayurveda. A Ayurveda significa conhecimento da vida. Mas é o conhecimento da vida de quem? Né? A gente aplica a Ayurveda onde? É o conhecimento da sua vida. Em que momento da vida você está? O que você quer para a sua história? A Ayurveda te ajuda a caminhar nesse espaço de autoconhecimento. Então, ensina a respirar, ensina a meditar, a se auto-observar. O que você come que te deixa mais feliz? O que você come que te deixa mais letárgico, mais molenga? O quanto você para olhar para a sua história, para honrar os seus antepassados e seguir adiante. Então, a Ayurveda é um caminho de vida, de você ir conhecendo cada pedacinho da sua história, do seu ser e utilizar as melhores ferramentas para se expressar de uma forma plena no mundo, contagiando as outras pessoas com amor e alegria. E saúde, principalmente. E aí já tem 14 anos, né, que você falou? Que de Ayurveda, 14 anos. Eu brinco que a minha paixão principal é a Ayurveda e daí eu vou fazendo outros cursos complementares para ir incrementando. E já fiz vários cursos. Fiz curso de Reiki, fiz eu trabalho com alimentação também, porque dentro da Ayurveda 80% do tratamento é alimentação. A gente tem que aprender o que a gente come. E daí já fui fazer curso de
crudivorismo, vegetarianismo, quase tudo de alimentação, até de churrasco para ver o que era bom e o que era ruim. Que a Ayurveda não preconiza a carne, e então, mas eu fui ver para entender de verdade. Isso é uma coisa muito interessante, Roberto. Tudo que eu falo para os meus pacientes, ou que eu indico para os meus pacientes, eu já testei. Absolutamente tudo. Então, dentro da Ayurveda, outro dia uma paciente minha deu muita risada. Ela estava com sinusite e ela falou: você tem alguma coisa? Ela estava na Ilha do Mel, que é na costa do sul do Brasil, né? Ela falou: eu não tenho nenhum remédio aqui. Eu falei: você tem alho? Ela falou: tenho. Eu falei: você vai fazer um suco de alho e pingar no nariz. Aí ela falou: isso vai dar certo? Eu falei: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar as crianças da sala, porque você vai falar muito palavrão, porque arde muito, mas resolve. Ela fez e melhorou. Agora, o que é importante saber? Era uma paciente que eu já acompanhava, não é para todo mundo que funciona, tem que ter um acompanhamento de um médico ou de um terapeuta. Eu trabalho com uma equipe médica, então tem que ter um cuidado. Não façam isso em casa sem uma orientação. Mas então o que eu quero contar é que eu já tinha pingado alho no nariz, arde muito, 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 mas funciona. Certo. E a alimentação você foi desenvolvendo, né? Você já faz algumas coisas. Já faço, né? Já faço. A minha avó era uma grande culinarista, então a minha base de culinária veio da minha avó, que hoje em dia eu acho que ela seria uma grande banqueteira, porque nos finais de semana iam os 3 netos para a casa dela, e sempre tinha mais umas 5 pessoas que ela convidava. Então tinha primo, filho de amigo. E ela era uma avózona, assim. Ela sempre tinha o cuidado de perguntar o que cada um gostava. E ela fazia o prato preferido de cada convidado na mesa, assim. E o que era legal é que a minha maior lembrança, que eu chamo de conforto alimentar e emocional, né, que é o comfort food, era que depois que acabavam os almoços, todo mundo reunido, aquela conversa na mesa, ela fazia uma marmitinha para cada um com o prato preferido e todo mundo levava para casa isso. Então, aquele amor era prolongado através dessa marmitinha, porque no dia seguinte a gente chegava e comia e esquentava e lembrava e ligava para agradecer. Vó, que delícia isso aqui! Então, foi assim que eu aprendi que o alimento vem de várias fontes e uma delas é a comida, né? Daí tem outras que é o amor que isso traz, o cuidado daquela pessoa, preparar aquela comida com delicadeza e eu acho que é o amor mesmo, transmitido para os alimentos. Muito mais interessante um almoço desse do que os atuais, que tem sempre gente falando no celular e não prestando atenção nas outras pessoas, né? Desesperador, muito mais interessante. E isso é legal. Eu dou aula de culinária, né? E o que é divertido nas aulas que eu tenho dado são sempre grupos pequenos de 2 ou 3 pessoas, porque é na minha casa. E então os celulares ficam desligados. A gente faz uma meditação antes de começar. Ah, que legal. É muito legal. E a gente experimenta cada ingrediente separado. Às vezes eu faço isso com os alunos de olho fechado, que é para eles sentirem a experiência do comer, para eles prestarem atenção no que eles estão comendo. Isso também é a Ayurveda, né? É você ficar no momento presente. Então, a aula de culinária tem que estar no momento presente, para saber como usar cada ingrediente. Você vai colocar uma coisa picante? Põe ela um pouco na boca antes, para você saber o quanto daquele tempero você quer dentro do prato que você vai comer. Colocou na boca, ficou ruim, deu um arrepio, fez careta, seu corpo não quer. Você vai aprendendo a usar a alimentação a seu favor. Então, é sempre muito divertido. Ah, legal. Eu já recebi várias massagens da Fabiana e achei sempre muito interessante. Um dos trabalhos dela
é a massagem de limpeza intestinal, não é, Fabiana? Isso. Dentro da Ayurveda, a gente tem um programa que chama Panchakarma. Panchakarma significam as 5 grandes limpezas. E dentre essas tem uma que é a do intestino. E por que a gente limpa o intestino? Porque depois que o intestino está limpo, tudo que você coloca de nutriente, seu corpo recebe muito melhor, e da parede do intestino isso passa para a corrente sanguínea de uma forma mais eficaz. Então você tem que comer menos para receber todos os nutrientes, né? Você pode comer menos, não que você tem que comer menos. Você pode comer menos, que você se sente mais saciado, e a recepção desses nutrientes para o seu corpo, a absorção, é muito melhor. Esse faz parte de um tratamento. Para você fazer isso, é importante, novamente, passar com um médico para ter um acompanhamento. Eu já vi casos, Roberto, que as pessoas leem alguma coisa, vou limpar o intestino, e tomam um laxante e acham que está tudo ótimo, mas isso desequilibra outras coisas do corpo. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso. Qualquer procedimento, qualquer erva, qualquer chá que você for tomar, tem um efeito sobre o corpo. Então, é muito importante que tenha uma orientação correta, tanto das ervas quanto dos temperos. É tudo medicamento dentro da Ayurveda. Então, a gente limpa o corpo primeiro, para depois dar um alimento saudável para ele. Mas isso tem que ser feito de forma consciente. E a limpeza é feita também pelo ânus, né? Sim. É uma limpeza via retal. Você tem a aplicação de óleos e chás via retal, que é para a gente poder limpar o intestino. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe aplicava uma vez por mês o que ela chamava de chá de bico, que era também uma aplicação retal de um chá. E eu lembro que eu e minha irmã nunca tivemos problemas de doenças quando criança. E hoje eu vejo muitas crianças com vários problemas, até um netinho que é bem novinho tem tido vários problemas. Então, acho que a limpeza intestinal é boa também para a criança, né? Dentro da Ayurveda, tem algumas restrições com criança para esse tipo da limpeza. Essa que a gente faz em criança são ervas e procedimentos muito mais suaves do que a gente faz num adulto, né? Então, tem que ter muito cuidado. Tem que ter o acompanhamento do pediatra, homeopata, ou antroposófico, ou ayurvédico. Mas essa sabedoria de limpar do intestino é muito antiga. A gente encontra isso na literatura, dentro do xamanismo, dos índios. Os índios brasileiros usam muito isso também. E as nossas avós, né? Elas têm uma sabedoria que é isso. Assim, tá com dor de barriga. Toma um chazinho de erva doce. Tô muito ansiosa. Não, minha filha, vem cá, vou fazer um chá de camomila para você. Essa sabedoria popular é muito rica. E no Brasil a gente tem muito isso. Lá, você sobe para Manaus, vai nos mercados, a quantidade de erva que tem, a quantidade de garrafada, né, que são as misturas das ervas, é muito bom. A Ayurveda, a base da Ayurveda são os chás e as ervas, os temperos. Uma grande luta minha, eu uso principalmente as ervas indianas, então tem uma questão da importação, e isso é chato aqui no Brasil, é difícil. Mas a minha luta e o meu estudo agora está muito focado nas ervas brasileiras. Quais ervas a gente pode usar que têm o mesmo efeito que as ervas indianas, mas que crescem no nosso quintal? Porque a gente tem que usar essa riqueza e esse ecossistema que o Brasil tem. É um pouco do que você estava falando. O Brasil tem uma riqueza não só de conhecimento, mas de ervas, de plantas, de uma sabedoria ancestral de cuidar da saúde, e que a gente esquece. A gente acha que um remedinho, uma vitamina que veio dos Estados Unidos é muito melhor do que a erva que cresce no seu quintal. E é uma pena pensar assim, porque a gente esquece
que o que nasce no nosso quintal é o que fez a gente crescer, é o que interage com o nosso corpo e é onde tem os venenos e as curas. Eu lembro de um amigo que dizia que o que a gente deve comer, principalmente frutas, é o que nasce no Brasil, porque se nós nascemos aqui, é porque nós precisamos desse tipo de alimento que também nasce no Brasil. É isso mesmo. É isso mesmo. O que acontece é o seguinte: o brasileiro tem o hábito de achar que as coisas do exterior são melhores, são mais eficazes. O que eu acredito, particularmente, é que tem muita coisa boa em outros lugares. A gente pode ter essa troca genuína de conhecimento. Então, os Estados Unidos têm coisas muito boas, têm técnicas muito boas, têm um conhecimento muito bom, mas a gente não pode esquecer de usar o que é nosso. E isso tem acontecido, tem um movimento muito grande na culinária acontecendo, grandes chefes brasileiros usando ingredientes brasileiros. Eu fico super feliz quando eu vejo isso. E a gente tem que expandir isso para todas as áreas, para a gente conquistar isso que o Brasil tem. Não é conquistar, eu acho que é relembrar a palavra, que a gente tem um potencial muito grande que tem que ser colocado em prática, tanto na área da saúde, com esse conhecimento das ervas, dos índios, dos caboclos, né? Que é o que a gente tem aqui, é assim que a gente aprendeu. Então, colocar em prática isso. E eu tenho lido várias coisas sobre a importância da alimentação saudável, que há vários alimentos que são bons para o cérebro, para o coração, para várias coisas. Existe isso mesmo, né, Fabiana? Existe e é muito interessante. Outro dia eu estava conversando com uma criançada, eu tenho uma filha de 11 anos, e estava uma molecada lá em casa, e daí nós começamos a pegar algumas frutas e legumes e verduras, e eu falava assim, essa aqui, você acha parecido com o quê? Aí eu peguei uma noz. E a noz é muito parecida com o cérebro, né? E é uma oleaginosa muito boa para o cérebro. Muito boa. Então, você pega o coração da alcachofra. É excelente para o coração, a alcachofra. Você pega, por exemplo, a raiz de lótus. Se você cortar a raiz de lótus, parecem alvéolos do pulmão. E é ótimo para a desintoxicação do pulmão. Então, assim, a natureza é muito sábia. Se a gente observar mais as frutas, o formato, o cheiro, a gente intuitivamente sabe para que aquilo é bom. Então, tem que observar a alimentação. Se divertir mais cozinhando, né? As pessoas esqueceram de se divertir. Está todo mundo sem tempo, numa correria, e elas esqueceram que pode ser bom cozinhar, que pode ser divertido, que você pode cozinhar com seus filhos, fazer um jantar para os seus amigos e se alimentar de várias formas. E você dá cursos de alimentação saudável e você também faz produtos para outras pessoas? Faço. Essa é uma produção que está começando agora, então, como os meus alunos pediam, não, Fabi, mas às vezes eu não tenho tempo de cozinhar, ou os pacientes que estavam corridos, e agora eu comecei uma produção de congelados de comidinha natural, e é muito legal, porque o mesmo cuidado que eu tenho com o paciente dentro da sala, eu tenho na hora de cozinhar. Então, a comidinha, enquanto eu estou cozinhando, tem mantra tocando. Antes de cozinhar, eu medito. Durante o cozimento ou o preparo dos alimentos, o mantra continua tocando. Então, é uma comidinha diferenciada, assim, no cuidado geral que tem. Na Ayurveda, a gente fala uma coisa que é muito legal, que a gente não se alimenta só daquilo que a gente come. A gente se alimenta do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente sente, do que a gente fala e do que a gente come. Então, quando eu entrego um kit de alimentação para um cliente, vai junto uma cartinha. Olha, presta atenção, essa comidinha é muito boa, mas e as outras fontes de alimentação? Como é que está isso? O que você tem assistido?
O que você tem falado para a sua família? Você tem falado o quanto você ama a sua família? Você tem falado com os seus amigos? Essas são fontes de alimentação muito importantes e que a gente tem que lembrar num dia a dia corrido, com o seu funcionário, com o seu zelador, com a pessoa que você cruza na rua. É dar um bom dia, é dizer, olha, mais um dia novo, para você fazer dele o que você quiser. Então, cuidar de todas as fontes de alimentação. E da comida sólida também. Vocês estão vendo como é interessante? E o que eu acho que está interessante também, que hoje muitos médicos já estão dando destaque para a importância da alimentação. Eu lembro de um médico amigo, que é filho de um médico, ele dizia, quando eu era criança não tinha nenhuma preocupação do meu pai com a minha alimentação. E hoje, a minha maior preocupação com o meu filho é a alimentação, porque os alimentos pioraram muito nesses anos também, sim, né? Sim. Com um interesse só financeiro aí. Eu tive uma informação recentemente de uma moça que entende muito do assunto, dizendo que 90% dos antibióticos fabricados no Brasil são vendidos para produtores de carnes de vacas e de frangos, que eles enchem os animais de antibióticos porque engorda rápido e protege de alguns probleminhas. Então, nós temos que tomar cuidado. Inclusive, eu tenho lido coisas que crianças têm tido mais doenças por causa da alimentação. Sim, isso é uma grande verdade. E tem um outro fator que é muito importante a gente lembrar. Com a importação, com a globalização, a gente está recebendo muita coisa industrializada, com muito açúcar, com muita farinha branca, e que tem um sabor que um abacate não tem. Só que vicia. As crianças ficam viciadas nesse sabor. Esses alimentos industrializados, eles são criados para viciar. Então, o mesmo produtor, a mesma indústria que faz o biscoitinho recheado, ele também tem uma indústria farmacêutica que vai cuidar da sua diabetes dali 20 anos. Né? É realmente uma coisa um pouco assustadora. O que eu faço? Eu tenho filha e me preocupo com essa coisa da alimentação. Ela come Doritos também, ela é uma criança normal, mas ela aprendeu a comer fruta, ela aprendeu a comer verdura. Uma coisa que eu me lembro que minha mãe sempre falava, e agora eu falo para minha filha, é assim, vai comer o que tem no prato. Não tem nem A nem B. Ah, mas eu não gosto. Não tem, não gosto. Tem assim, você vai experimentar. Experimentou, não gostou? Tá bom, não precisa comer. Mas tem que experimentar. Porque a gente vai criando um hábito de variedade do paladar. E quando a gente faz isso com as crianças, elas aprendem a experimentar, o que é muito legal em todos os âmbitos da vida. Ela é uma criança que vai desenvolvendo essa curiosidade pelas experiências. Então, quando a gente fala para uma criança experimentar uma fruta diferente, não é só porque é saudável comer a fruta, é porque isso desenvolve várias coisas na criança. Desenvolve a curiosidade, desenvolve ela prestar atenção no sabor, na sensação que aquilo traz. É mais profundo do que só comer verdura porque faz bem. É interessante isso do provar, né? Eu não acho que é legal obrigar a criança... Não, sem obrigar. Né? Mas é assim, tem que pôr tudo no prato e vai experimentar. Não gostou? Não precisa comer, mas tem que experimentar. E várias vezes já aconteceu isso em casa. Eu faço alguma coisa, minha filha olha e fala assim, Eca, eu não quero. Aí ela já começa a rir, porque ela sabe que ela vai ter que experimentar. Aí ela experimenta... Aí ela faz assim, ai, quero mais. Aí eu brinco com ela, falo, não, agora eu não vou deixar você comer. Então é divertido isso, assim. É fazer de uma forma leve. Pois é, eu acho bem interessante. Agora fala um pouquinho do local que se atende hoje como terapeuta.
Eu atendo na Vila Madalena, é uma clínica. Nós somos em 18 profissionais, chama Cítara Saúde. O telefone da clínica é 3814-0700, São Paulo. 11, né? 11-3814-0700. E também tem uma médica ayurvédica, né? Sim, lá nós somos em 18 profissionais. Nós temos 2 médicas que são ayurvedas, a doutora Maísa Miziara, que é homeopata e ayurveda, ela é clínica geral. Temos a ginecologista, que é homeopata e ayurveda também. No corpo médico ainda temos a pediatra, que é homeopata, de médico só. Daí temos acupunturista, radiologista, radiestesista, falei errado. O radiestesista é o Sérgio Areias, que eu entrevistei a semana passada. Tá. O meu telefone é 11 986 45 5280 e o meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, é fabimilionaria@hotmail.com. fabimilionaria@hotmail.com. É isso. Certo. E da alimentação, você também fornece para outras pessoas ou só para os seus clientes? Não, eu forneço para outras pessoas, a produção é pequenininha, então tem que ligar para ver como é, porque eu também trabalho com produtos orgânicos, então depende da sazonalidade. E como eu estou começando, devagarinho, tem que ligar, a gente conversa, eu vejo aonde é. Eu fico ali pela região da Vila Madalena e Pinheiros, então o foco é mais aquela região, porque eu não tenho ainda um sistema de entrega, nada disso. Mas eu vou fazer alguns pedidos para provar a sua alimentação, porque as massagens eu já provei e gostei. Com certeza vou gostar também da alimentação. Você está ali pertinho, dá para eu entregar. Não, agora eu mudei, mas eu vou buscar, pode deixar. Porque agora eu estou em Perdizes, na Rua Diana 990, e continuo fazendo o jornal alternativo impresso, o kit yoga para os olhos, e agora, como eu falei no começo, estou desenvolvendo uma livrariazinha. Eu já tive livraria durante 12 anos, e foi uma coisa muito interessante, porque não foi um bom negócio em termos financeiros, mas foi excelente de aprendizado, porque eu li muitos livros, praticamente, durante todo o tempo da livraria, só na área da espiritualidade e das terapias energéticas. E isso me fez muito bem. Na área da alimentação, eu não evoluí. Eu fui muito bom cozinheiro, porque eu morei em Paris, trabalhando como jornalista, e cozinhava eu um dia e a minha esposa no outro dia. E nós compramos muitos livros franceses, que eram muito interessantes. E depois, quando eu voltei para o Brasil, queria ter um restaurante. E foi muito difícil, porque eu vi os aluguéis, né? Eu queria na praia, né? E era muito caro, não dava para eu montar. Mas foi uma curiosidade muito interessante, que uns 7, 8 anos depois que eu tinha voltado de Paris, um amigo me procurou e disse: Roberto, eu estou acabando um condomínio na praia de Paúba, que vai ficar cheio só para médicos, e vai ter um restaurante, e os meus sócios não querem trabalhar o restaurante. Então eu pergunto: você quer cuidar do restaurante? Aí eu fui ter um restaurante na praia de Paúba. Foi muito interessante, mas na época eu só tinha ligação com comida gostosa, não com a comida saudável. E agora, hoje, eu tenho a ligação com a comida saudável, e sempre que possível eu prefiro fazer refeição em restaurantes vegetarianos. Então, também vamos ver os alimentos feitos pela Fabiana. Vou te contar um segredo. A minha comida é saudável e gostosa. Ótimo, ótimo. Isso é muito bom.
Isso nas aulas de culinária é um comentário recorrente das alunas, né? Nossa, mas eu não imaginei que legume e verdura podia ser tão gostoso. Nossa, isso aqui é um prato chique. E elas levam um pouco da aula para casa. E daí elas me mandam o WhatsApp. Fabi, eu cheguei em casa, meu marido roubou a minha marmita. De não imaginar que era uma comida vegetariana, ele foi experimentar e gostou da textura, do sabor. Então, a comida saudável, como nós falamos agora há pouco, pode ser muito saborosa. A gente tem que lembrar de usar as ervas e os temperos, porque o brasileiro tem o hábito de usar alho, cebola, louro, quando muito uma cebolinha. Mas no Nordeste eles usam o coentro. Mas tem uma variedade muito grande de tempero para deixar essa comida saborosa e encantadora. Sem tanto creme de leite, sem tanta gordura, sem tanta carne. Dá para fazer uma comida de altíssimo nível, tanto vegetariana quanto saudável. Ah, beleza. E também, quem quiser contatar esse teu trabalho, liga por telefone e por e-mail que você deu. Repete para as pessoas ficarem sabendo, né? Comidinhas saudáveis e gostosas. O e-mail é o fabimilionaria@hotmail.com e o telefone é 11 986 45 5280. E vocês querendo informações do Jornal Alternativo, do kit Yoga para os Olhos e agora também da livraria de livros usados na área de terapias e de espiritualidade, pode me ligar, o telefone continua o mesmo, 3063 1115, aqui de São Paulo, né? 3063 1115, e o e-mail é j.alternativo@uol.com.br. E o endereço é Rua Diana 990. Nós também vamos ter palestras e cursos lá, noturnos e finais de semana, sobre terapias e sobre a espiritualidade. Muito obrigado, Fabiana, foi muito interessante a sua entrevista. Muito obrigado, espectadores e espectadoras, e até a próxima semana na nossa nova edição do Jornal Alternativo na TV Pax.